Olá pessoal, eu sou o professor Max e esta é uma aula de matemática para o sexto ano, cálculo da porcentagem. Hoje então vamos aprender a calcular a porcentagem na sua maneira mais comum. Por exemplo, nessa primeira pergunta, quanto é 20% de 50? Bom, esta é uma pergunta muito recorrente, muito comum por aí. Quanto é uma determinada porcentagem de um determinado valor? E aqui temos então 20% de 50. Então vamos separar os elementos aqui. Porcentagem sabemos que significa dividir por 100. A palavra D aqui, do 20% de 50, a palavra D vai significar vezes, ou seja, uma conta de vezes. E aí temos o 50 em seguida. Então, temos alguns caminhos que podemos fazer para chegar na resposta. Um deles, que é bastante simples e direto, é multiplicar o 20 vezes o 50. Nós temos 20% de 50. Como o D significa vezes, podemos fazer 20 vezes 50. E no final, depois que chegarmos ao resultado, nós vamos dividir por 100, porque estamos fazendo uma porcentagem. E porcentagem significa dividir por 100. Então vamos lá, vamos fazer 20 vezes 50. Ao fazer esta conta, vamos encontrar o valor de 1000. 20 vezes 50 dá 1000. Bom, temos que dividir agora 1000 por 100. 1000 dividido por 100 resulta em 10. Então, 20% de 50 é 10. Captaram a ideia? Agora vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer 10% de 90. Quanto é 10% de 90? Então, vamos fazer 10 vezes 90. 10 vezes 90 resulta em 900. E como estamos fazendo uma porcentagem, precisamos fazer a divisão por 100. Então, 900 dividido por 100 resulta em 9. Então, sabemos que 10% de 900, aliás, 10% de 90 é igual a 9. E agora vamos calcular 100% de 30. 100% de alguma coisa é o total, 100% significa tudo. Então, 100% de 30 a gente nem precisa fazer a conta, pois já sabemos que o total é 30. Então, 100% de 30 é 30. 100% de qualquer coisa é a própria coisa. 100% de 70 é 70. 100% de 90 é 90 e assim por diante. Então, quando você se deparar com a informação de 100% de alguma coisa, saiba que é o total. Então, 100% de 100, 100% de 70 é 70. 100% de 10 é 10 e assim por diante. E 50%? 50% significa metade, então também não precisa fazer conta quando aparecer 50%. Então temos aqui, por exemplo, 50% de 70. Bom, 50% de 70 é a metade de 70. Metade de 70 é igual a 35, que é muito mais fácil pensar desta forma. Também temos um truque muito maneiro aqui para te ensinar, que é o seguinte. Como a gente sabe que 50% é a metade, e a gente sabe também que conta de vezes a ordem não altera o resultado. Por exemplo, eu posso trocar a ordem na conta de vezes. Então aqui na primeira pergunta que eu fiz, 20% de 50. Ao invés de fazer 20% de 50, a gente poderia também ter pensado 50% de 20. Ou seja, eu estou trocando a ordem. 50% é a metade. 20, metade de 20 é 10. Seria muito mais fácil pensar desta forma. Então, por exemplo, vamos fazer outro exemplo. Imagina que eu pergunte quanto é 18% de 50. 18% é difícil de pensar 18% de alguma coisa. Porém, 50% de alguma coisa é muito fácil de pensar, é a metade desta coisa. Então, a gente pode pensar o contrário. Vamos pensar 50% de 18. 50% de 18 é 9, é a metade de 18. E esta então foi nossa aula de cálculo da porcentagem. Até mais!